Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 31 de janeiro. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV, vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado. Vamos falar sobre o Bovespa, que na sessão de hoje subiu 0,28%, mas chegou a subir mais e devolveu, gente. Entrou bastante pressão vendedora aí nesse finalzinho de pregão e muitos ativos aí acabaram devolvendo a boa alta que vinha sendo apresentada na sessão. A gente teve muitos dados sendo divulgados hoje também, pela manhã. Na parte da tarde tivemos ali a decisão da taxa de juros americana, onde houve ali a manutenção da taxa, né? Então, isso também movimentou, gerou mais volatilidade, enfim, e o Ibovespa acabou devolvendo aí uma boa parte, na verdade, do seu ganho, tá? A gente vai comentar sobre ele, vamos falar de mini índice, mini dólar, DI, Petro, Vale, as recomendações do Swing Trade e os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem, tá bom? Peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você não for inscrito, fica o meu convite para que você se inscreva. E aí embaixo, vocês já sabem, só deixar nos comentários aí o seu pedido para ser analisado no fechamento de amanhã, combinado? Vou rodar a vinheta aqui, não esquece do seu joinha, por gentileza. Bora lá. Bora lá então, pessoal. Ibovespa já na tela aí para vocês. Para quem não deixou o joinha, pulou a vinheta aí, não esquece, por gentileza, de deixar joinha. Bom, ajuda muito, muito, muito mesmo a gente aqui no canal, o seu joinha, tá? Então, é só um cliquezinho rápido aí. Ibovespa no dia de hoje, alta de 0,28%, porém devolveu. Olha o tamanho dessa sombra aqui superior, né? O Ibov que chegou a trabalhar aí com alta de 1,7% na sessão, chegou até a voltar acima da máxima do topo que havia sido apresentado e devolveu, mas devolveu bonito, né? E aí? Poxa, enfraqueceu bastante, tá? A expectativa positiva que vinha sendo apresentada na própria sessão. Tá bom? Fechou novamente abaixo da média móvel de 3 períodos e dando sequência aqui no sinalzinho de topo que havia sido apresentado. Até o fechamento foi abaixo da mínima do topo, né? Então, não ficou legal, tá? Isso remete aqui a uma expectativa de continuidade deste movimento nas próximas sessões. Quando a gente olha aí para o gráfico de 120 minutos, tá? Olha só como foi forte mesmo, tá? Tentou voltar aqui para cima dessa região de topo anterior e pancadaça mesmo para baixo, tá? Então, poxa, não foi legal mesmo, tá? O que aconteceu, a forma como isso aqui devolveu. Se tivesse sido um único candle de alta no dia e depois foi devolvendo aos poucos, seria uma outra leitura, tá? Porque aí teria fraqueza no movimento de baixa. Mas não, tivemos um único candle, uma pancadaça aqui, devolvendo quase os 3 de alta anteriores, tá? Então, assim, não foi legal. Continua a expectativa aí de poder buscar a região dos 126.800 até a região dos 125.600, tá bom? Falando do dólar, na sessão de hoje aí o dólar que trocou inclusive aí o código de negociação, né? Agora é WDOH24, tá bom? O dólar aí abriu um gap de baixa e está vindo aí para fechar em queda de 0,28%, se mantendo ainda na região de suporte das médias, mas também respeitando a região de resistência dos 993. Gráfico de 120 minutos, a gente, como eu mencionei, a gente teve o dólar abrindo num gapzinho de baixa, ameaçou um sinalzinho de fundo por aqui e devolveu pancada ali para baixo, segurou na média móvel de 200 períodos e gerou um novo repique, tá? E mais uma vez tentando retomar o sinal de fundo que foi apresentado no início do pregão. Tá? Com esse belo candle de alta que está sendo apresentado, se ficar mais travado aqui a primeira hora ou meia hora de pregão amanhã, dá para ficar de olho ainda em compra, enquanto estiver acima dos 960, num gráfico de 5, 2 minutos aí, tentando pegar algo mais para cima, tá bom? Eu só olharia para a venda, pessoal, se perdesse inicialmente aí a média, os 960, e tivesse algum sinal negativo abaixo dela aí num gráfico de 2 minutos, por exemplo, tá? Então, basicamente aí seria um sinal de baixa abaixo dessa faixa aqui, tá bom? Basicamente isso. Falando do mini índice. Lembrando que a partir das 8h45 da manhã, eu estou ao vivo aqui com vocês amanhã novamente. O mini índice aí está para vir fechar com alta de 0,29%. Também chegou a subir muito bem na sessão, 1,83%. Devolveu pressão
baita pressão vendedora, voltando para dentro da sinalização negativa aqui, mas ainda acima dessa região de suporte, muito importante, no 127,600. 120 minutos, a gente vê que o índice aí abriu um gapzinho de baixa na sessão, nada muito relevante, mas pancadaça, né? A sessão inteira aqui, o início da sessão inteira, e aí da mesma forma subiu, devolveu aqui, né? Chegou até a superar a máxima ali dos 129.800, que era uma região ali que eu tinha comentado com o pessoal na live, falei, olha, se superar isso aqui, pode retomar o viés positivo. Só que a maneira como superou e devolveu não trouxe esse viés positivo aí mais, tá? Não trouxe, né, o viés positivo que eu havia mencionado, tá? Então, basicamente, aí a gente segue dentro de uma indefinição. Quando a gente olha para o gráfico de 120 minutos, segue dentro de uma indefinição aqui. E essa região é muito importante de suporte, no 127.500 a 127.400. Se perder esse nível de preço aqui, pode esticar um pouquinho mais se Ibovespa, tá? Então, fiquem atentos com essa região aqui na sessão de amanhã, ou nas próximas sessões, no caso, né? Enquanto estiver assim, dentro dessa região aí, segue dentro de uma tendência mais indefinida, tá bom? Lembrando aí, amanhã, a partir das 8h45 da manhã, estou ao vivo, passando aí recomendações, tá bom? Falando do DI agora, na sessão de hoje apresentando queda de 0,57%, gerando uma sinalização de topo por aqui. Eu já tinha comentado com vocês, né, que o DI aí poderia não ir tão longe, e aí já realmente enfraquecendo essa possibilidade de não ir tão longe de fato, né? Enfraquecendo não, na verdade fortalecendo não ir tão longe. Tá? Então, com essa sinalização aqui, reforça a continuidade do movimento de baixa, que já vem sendo apresentado, tá? Depois dessa sinalizaçãozinha de topo que foi apresentada por aqui, tá bom? Então, a expectativa segue mais negativa no curto, médio e longo prazo aqui, tá? No longo prazo, principalmente, aí, podendo ainda buscar média de maior periodicidade. Petrobras, pessoal, na sessão de hoje apresentou aqui alta de 0,32%, chegou a subir mais na sessão, chegou a subir 2,29%, quase buscou o alvo nos R$ 41,59. Para quem segue posicionado no swing trade aqui no papel, agora o stop vai ficar abaixo da mínima de hoje, nos R$ 40,18, tá bom? Perdeu o mínimo aqui, gera sinal de topo, abre a possibilidade de colocar o lucro no bolso, tá? E para quem está de fora, dá para ficar de olho. Petrobras está segurando muito e muito o índice, tá? Era para o índice estar despencando ainda mais aí, e a Petro segurando bem aí, tá? Então, sendo bem sincero aí com vocês, Petrobras aí salvando o índice Ibovespa, tá? Se gerar topo, tem suporte ainda na região dos 39,10. E o alvo permanece nos 41,59. Vale, na sessão de hoje, fechando na mínima, com 1,48% de queda, perdendo a mínima do que ano anterior, reforçando a expectativa de continuidade do movimento em direção ao suporte nos R$ 67,00. Para quem está comprado ainda aí, stop máximo no 67,10, tá bom? Se perder essa região aí, na média de 200, mais essa região de fundo anterior aqui, pode azedar o caldo e buscar a região de 65. Então, cuidado aí aos comprados no curto prazo. Tá? Tentou aqui ontem, já tinha comentado com vocês, ontem mesmo aí já mudou aquela expectativa, então poderia ter algo mais para baixo. Então, 67 é um nível importante de suporte aqui para Vale. Agora falando das recomendações swing trade, começando aqui por Itaú, pessoal. Itaú que na sessão de hoje fechou com alta de 1%, voltando para cima da média móvel de 3 períodos. Um baita de um candle vinha sendo apresentado na sessão e superou máximas anteriores, inclusive a do semanal. Por conta disso, abrimos uma posição de compra no papel, tentando pegar aqui uma nova retomada aqui da tendência de alta, tá bom? Então, estamos posicionados na compra. Seguimos comprados em Embraer, que hoje fechou com queda de 0,39%, segue dentro do sinal de fundo. Seguimos comprados em Semin 3, que fechou na mínima, com queda de 1,45%, chegou a subir bem na sessão, mais de 2%, mas acabou devolvendo, não ficou tão legal assim, mas continuamos comprados. Seguimos comprados em BB Seguridade, que hoje ficou bem bacana, tá? Reverteu essa barra vendedora de ontem, então ficou muito bom para dar continuidade neste movimento. E seguimos comprados, infelizmente, em STBP3 por 2 centavos, não pegou o nosso objetivo aqui, tá? E aí devolveu bem. Muito provavelmente a gente vai reposicionar o stop aí dessa operação amanhã, tá bom? Então fiquem atentos aí lá dentro do aplicativo da Invest. Agora aqui atendendo aos pedidos de análise, começando por B3SA3. Se até aqui você não deixou seu joinha, clica aí para ajudar a gente no canal. É de graça o joinha, esse vídeo é de graça também, ajuda muito a gente, tá bom?
Tem conteúdo pago? Tem, mas é só para membro e se você não quiser, não tem problema, você não é obrigado a pagar, tá? Então esse aqui é exclusivo para vocês aí, todos vocês que aparecem diariamente aqui no canal, seu joinha é muito importante e ajuda muito. Vamos lá, B3SA3 na sessão de hoje alta de 0,69, chegou a subir bem mais, chegou a subir 2,7%, chegou a superar a máxima do que ano anterior, gerando sinalização de fundo. Para quem abriu compra de swing trade, stop lá nos 12,92, já enfraqueceu bastante aqui essa compra, tá bom? Eu tinha comentado na live que era uma compra contra a tendência, inclusive, para quem estava pedindo aí essa comprinha, então tinha que colocar menos capital mesmo, e olha só, já enfraquecendo bem aí, tá? Perdendo essa região de fundo aqui, pode esticar um pouquinho mais aí, tá bom? Então, tem a resistência da média móvel de 200 períodos nos 13,19 e a resistência das médias ali nos 13,50. Permanece, apesar do sinal de fundo que tentou ser apresentado, permanece dentro de uma tendência de baixa. Arezo, pessoal, Arezo, baita valorização na sessão de hoje, hein, subindo 12%, mas não mudou nada tecnicamente falando, tá? Ué, como assim não mudou nada, Kaique? Não mudou nada, pessoal. Segue aqui travada, tá? Segue aí de lado desde outubro ali de 2023. O papel segue simplesmente andando de lado, tá? Para retomar realmente um viés positivo aí, o ativo precisa voltar para cima da região dos R$68, tá bom? E gerar um sinal de alta acima desse nível de preço. Tá? Então, para quem está comprado aí no médio prazo, no longo prazo, tem que torcer para o papel voltar para cima dessa região. E fiquem atentos, se perder o 55, se perder essa barra de força de hoje, pula fora, porque pode ficar ainda mais esse movimento de baixa, tá bom? E, para retomar o viés positivo, mais uma vez, precisa voltar para cima dos R$68. Falando aqui agora de local web, na sessão de hoje, boa alta de 4%, porém, também não mudou nada tecnicamente falando, tá? Segue aqui, esse sim segue numa tendência de baixa, tá? Depois de ter confirmado o fechamento abaixo dos fundos anteriores aqui, segue numa tendência de baixa, a expectativa é de continuidade deste movimento, inclusive, hein, nas próximas sessões, tá bom? Vai ter suporte lá embaixo, no 5,08, e depois a região dos 4,56, tá? Só vejo um viés positivo aí se voltar para cima dos R$6 e gerar alguma sinalização positiva acima desse nível de preço, que seria a região da média móvel do gráfico semanal, inclusive, tá bom? Falando aqui agora de Redditor. Na sessão de hoje, Redditor apresentando aí alta de 2,26%, mas também não mudando nada aqui, pessoal, tá? Respeitou a região aí de fundo anterior, tá bom? Mas segue aqui dentro de uma tendência indefinida, a partir de agora, né, na verdade, com essa sinalização, mas com viés mais baixista ainda, por trabalhar aí abaixo das médias, principalmente das de 200 períodos, tá? Tá trabalhando abaixo da média ali do gráfico mensal também, ou seja, para retomar o viés positivo, precisa voltar para cima dos R$28 e gerar um sinal positivo aí acima dessa região. Melhor ainda se gerar acima dos 28,80, que seria acima desses níveis de topos anteriores aqui, tá bom? Não vejo motivo de compra, apesar do sinal de alta que foi apresentado aqui na sessão. Eu aguardaria realmente aí por algo mais relevante, pelo menos acima dos 28, tá bom? Falando agora de Pets 3, na sessão de hoje, apresentando aqui alta de 2,18% na sessão. Ameaçou uma sinalização de fundo por aqui, mas já enfraqueceu aí, segue dentro de uma tendência de baixa, bem clara, tá, pessoal? Renovando mínimas, né? Hoje não renovou, mas renovando mínima histórica a cada pregão. Então, não é um ativo que me chama atenção para compra, não vejo motivos de estar comprado no papel, só olharia para compra acima dos 3,50 pelo menos, tá bom? Então, cuidado aí para quem está posicionado no ativo, tá? Happy Vida, na sessão de hoje apresentando aí alta de 0,52%, chegou a subir bem mais na sessão também, 4,33%, tá? Não conseguiu manter a tentativa de um movimento de alta, respeitou a resistência da média nos 4,02, depois dela tem resistência nos 4,10, 4,14, 4,20, ou seja, tem muita resistência e muita dificuldade para o papel conseguir realmente ter algo aí para cima. A expectativa maior, principalmente depois de ter revertido a barra compradora que vinha sendo apresentada hoje, a expectativa maior a partir de agora é de dar sequência no movimento de baixa. Vai ter suporte nos 3,79 e depois na região dos 3,64. Soma 3, na sessão de hoje, baita barra compradora também, 16,8% de alta. Se não me engano, teve fato relevante aí entre Soma 3 e Arezo, tá? Por isso aí as duas apresentando uma baita de uma valorização aqui, tá? Aqui sim reverteu um sinal de topo que vinha sendo apresentado, descendente, abaixo da média, abaixo de uma resistência,
Então aqui sim reverteu aí essa expectativa negativa e pode agora retomar aqui a tendência de alta que vinha sendo apresentada, tá bom? Inclusive, a expectativa é de vir buscar aí a região dos 8,40, tá bom? Então, se por acaso tem alguém posicionado aí na compra, dá para manter a posição. Eu deixarei meu stop pelo menos ali abaixo da média, nos R$ 7,15, tá? Deixar muito lá embaixo não faz muito sentido, tá? Então eu deixaria pelo menos aqui nos R$ 7,16, tentando dar espaço aí para ver se o papel dá continuidade no movimento de alta e ver se consegue retomar aí a tendência de alta também. Taesa, na sessão de hoje, boa alta de 1,26%, devolveu a barra vendedora que foi apresentada na sessão de ontem, chegou a ser negociada acima da média móvel de 3 períodos e cedeu. Tá? Para reforçar a expectativa de continuidade deste movimento, inicialmente teria que ter pelo menos um fechamento acima da média. Tá? E depois a superação da máxima desse candle que foi apresentado aqui hoje, tá? Isso retomaria o viés positivo. O semanal, o mensal, está bem bacana aí para poder dar sequência no movimento de alta. Inclusive, o semanal pode abrir aqui uma sinalização de fundo ascendente na semana que vem, ou seja, possibilidade de compra de position para quem tiver interesse, tá? Então fiquem atentos. Se escorregar até os 36,27, também ainda abre possibilidade de compra lá embaixo com sinal de fundo. E por fim, pessoal, tem de 3 tenda na sessão de hoje apresentando aí alta de 2,57%, mas também segue dentro da sinalização de topo, com a expectativa maior ainda de poder perder a região dos R$ 9,50, tá bom? Depois disso aí tem um vazio técnico, vai ter suporte lá nos 8,50 e depois ali a região dos 7,40, tá? Então, muito cuidado, se perder aqui essa região, confirma pivô de baixa e reforça a expectativa mais negativa aqui, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar aí com vocês. Hoje foi no horário, então peço gentilmente que você deixe o seu joinha aqui nesse vídeo. A gente retorna amanhã a partir das 8h45 da manhã. Eu não consegui gerar a análise especial no grupo dos membros hoje, mais por problemas técnicos, tá? A gente não conseguiu ali a capa do vídeo. Então foi mais por conta disso, tá bom? Mas amanhã, sem falta, vai estar lá a análise especial para vocês, combinado? Era isso, um grande abraço, um excelente resto aí de quarta-feira. Já desejo a todos aí um excelente início de fevereiro, tá bom? Bons negócios a todos e a gente se encontra amanhã mais uma vez aqui no canal. Até mais.